Olá pessoal, tudo bom? Professor Alexander aqui na área. Hoje a gente vai continuar falando um pouco sobre licitações e o nosso tema de hoje é sobre habilitação e a fase final do procedimento licitatório, tá bom? Não esqueça aí de curtir o vídeo, de compartilhar, de dar aquela força. Então vamos conversar sobre habilitação e fase final do procedimento licitatório. Bom, galera, eu vou trazer para vocês aqui uma situação cotidiana, né, uma situação do nosso dia a dia, que vai nos ajudar a entender um pouco sobre essa questão da habilitação e da fase final do procedimento licitatório. Imagina o seguinte, imagina que você e sua família resolva realizar aquele sonho da família, aquele sonho depois que você se aposenta, depois que você já construiu tudo que tinha que construir, e aí vocês chegam aí nesse patamar que seria a tão sonhada casa própria, né? Então temos aí um casal, nosso casal Rai e Didi, que volta hoje a emprestar um pouco aí da sua experiência para nós, e o sonho da casa própria se dá no momento em que o casal já está aposentado, que ele já tem uma renda razoável, que já conta com algumas economias feitas ao longo da vida, e aí entenderam que era o momento de realizar o sonho da casa própria. Entretanto, o nosso casal ele não tem tanta experiência para poder fazer esse tipo de transação com imóveis, é a primeira vez que eles estavam fazendo isso. E aí eles buscaram uma consultoria, buscaram informações para que eles pudessem não entrar numa roubada, para que não pudessem entrar numa furada. O que eles queriam? Um empreendimento novo, um empreendimento moderno, a famosa casa na planta, o famoso apartamento na planta. E aí vocês imaginam, pessoal, um casal que nunca fez esse tipo de transação, nunca fez esse tipo de compra, vão aplicar o dinheiro da vida inteira deles, né, que eles economizaram ao longo do tempo para poder realizar esse sonho. E aí, obviamente, procuraram ajuda. E o que vocês acham que foi dito para eles nessa ajuda? Quais seriam as informações pertinentes que foram colocados para ele? Bom, vamos pensar, vamos nos colocar aí no lugar desse casal. Vou fazer um empreendimento, vou aplicar o meu dinheiro em algo que eu nunca fiz na minha vida, algo sobre o qual eu não tenho experiência, sobre o qual eu não tenho muitas informações. O que a gente busca saber? Primeiramente, se é uma empresa idônea, se essa empresa tem muitas reclamações ao seu respeito, quais foram os trabalhos anteriores feitos por essa empresa, se essa empresa tem condições de tocar o projeto até o final. Então, normalmente, quando a gente entra numa empreitada dessas, a gente busca informações para que a gente possa ter mais segurança, para que a gente possa ter uma prevenção maior sobre onde a gente está colocando o nosso dinheiro. Quando a gente fala de administração pública e de gastos públicos, a gente está falando de um ente que organiza e aplica um dinheiro que não é seu. A administração pública ela não tem o seu recurso próprio. O recurso que é utilizado pela administração pública é o nosso recurso, daí o nome recurso público, o recurso de todos. O recurso de todos é aqueles que, a partir do recolhimento dos seus tributos, fazem com que a máquina pública seja alimentada e, em tese, esse valor retorna para a gente na forma de produtos, bens e serviços. Ok? Então, se existe o procedimento da licitação que visa dar transparência, a garantia da escolha da proposta mais vantajosa, que busca oferecer isonomia a todos aqueles que pretendem estabelecer contrato com a administração pública, no momento de escolher esse fornecedor, em algum momento da licitação, eu preciso ter uma etapa que garanta que eu não estou entrando numa roubada. Essa etapa chama-se habilitação, que é o tema que a gente vai conversar a partir de agora. Ok? Onde que a gente vai buscar informações sobre isso? Lá na Lei 8666 de junho de 93, né, que a gente já sabe que é a nossa lei das licitações, que vai instituir normas para as licitações e contratos para a administração pública. Onde que a gente busca essa informação? Lá na seção 2. Então, qual é a missão de vocês, meus queridos?
leitura e interpretação dos artigos 27, 28, 29, 30 e 31. Lá nós vamos encontrar as informações necessárias para que a gente possa entender sobre a habilitação. Bom, feita essa leitura, né? Tá aí o nosso amigo dando oi. Feita essa leitura, o que a gente vai levantar? Primeiro, que tipos de habilitação a lei recomenda que seja feita? 2. Quais são os requisitos para cada uma dessas habilitações? 3. Em que modalidades a gente vai utilizar a habilitação? Será que são em todas as modalidades? E vamos detalhar um pouquinho cada uma dessas habilitações. Ok? Então, a primeira habilitação que nós temos, pessoal, é a habilitação jurídica. O que seria, no que consiste a habilitação jurídica? Imagina que você está contratando uma empresa, uma pessoa jurídica, e essa pessoa jurídica, essa empresa, ela precisa ter todos os seus registros formais legalizados, né? Contrato social, né? Todos os registros que informam que aquela empresa é uma empresa legalmente constituída. Então, no momento da habilitação, a administração pública pode exigir esses documentos para poder entender se aquela empresa possui toda a regularidade jurídica necessária. Uma outra habilitação que pode ser exigida é a qualificação técnica. Imagina a contratação de uma empresa para fazer uma grande obra, uma grande reforma, um trabalho totalmente específico que demanda uma habilitação e uma qualificação técnica para que isso possa ser executado. A administração pública pode exigir títulos e documentos que comprovem que aquela empresa já prestou trabalhos similares àqueles que se pretende contratar, de tal maneira que se observe que aquela empresa ela é capaz, tecnicamente, de ofertar aquilo que está sendo pedido. Ok? Então, você vai lá, vai contratar uma equipe para poder fazer um trabalho na sua casa, né? Você busca ver os trabalhos anteriores dessa equipe para poder saber se aquilo que você pretende já foi feito por aquelas pessoas, já foi feito por aquela empresa, de tal maneira que você tenha a consciência e a consistência de que aquele time é capaz de oferecer aquilo que se pede. Qualificação econômica e financeira, isso aí está mais voltado para a nossa área de contador. Imagina você contratar uma empresa que chega no meio do contrato, ela diga, ó, a gente não vai poder continuar com esse trabalho, com esse serviço, porque a empresa não tem capital de giro, a empresa não tem grana, a empresa não consegue pagar os seus fornecedores em dia, a empresa está até o topo da cabeça com capital de terceiros, a empresa está com patrimônio descoberto. Então, dependendo do que está sendo contratado, é necessário saber se aquela empresa tem condições de tocar o projeto até o final. Lembrando que essa empresa vai precisar comprar insumos, vai precisar arregimentar estoques, que essa empresa vai precisar talvez contratar pessoas, de tal maneira que olhar o balanço, olhar alguns indicadores, olhar toda a documentação pública, econômica e financeira dessa empresa pode nos ajudar ou pode ajudar a administração pública a entender se aquela empresa tem consistência, tem continuidade, tem capacidade financeira e econômica de seguir em frente com aquele contrato. E, por fim, a regularidade fiscal e trabalhista. Imagina a administração pública contratar alguém que deve para ela própria, né? Então, é preciso ver os registros nas fazendas municipais, estaduais, na Receita Federal, ver se a empresa está em dia com as suas obrigações previdenciárias, ok? De tal maneira que, se você me deve, como é que eu vou te contratar? Onde é que está essa relação de confiança? Então, certidões negativas de todas os níveis de fazenda para saber se essa empresa está ok com seus impostos. Então, resumindo, pessoal, como é que a administração pública se previne de não entrar numa roubada? Vendo se a empresa está legalmente constituída, se ela tem capacidade de oferecer aquilo que está sendo contratado, se ela tem capacidade econômica e financeira de tocar o projeto até o final, se ela está regular do ponto de vista fiscal e trabalhista. Ok? Isso é a habilitação. Então, vamos voltar lá no casal? O casal, na hora de comprar o seu imóvel, ele vai querer saber informações muito parecidas com essa. Isso serve para qualquer situação e para qualquer porte de compra que você vai fazer.
né? Você vai comprar algo pela internet, você vai lá ver se aquela empresa tem muita reclamação, se o produto realmente é de qualidade. Lógico, dependendo do tamanho, a gente vai precisar de outras informações, como é o caso do que é previsto aí na Lei 8666. Bom, continuando aí sobre a habilitação, em que modalidades a gente vai perceber a utilização da habilitação? Normalmente na concorrência, que é o procedimento mais amplo, mais completo e mais complexo de se fazer licitações, aquela para grandes objetos, objetos mais caros, e também no pregão, de tal maneira que existe uma inversão de fases. Na concorrência, a habilitação é prévia. No pregão, acontece após o julgamento. Ok, meus amigos? Bom, já que a gente está falando de julgamento, vamos à fase final, né? Qual é o começo do fim de uma licitação? O começo do fim de uma licitação é justamente com o julgamento, que nada mais é do que a escolha da proposta mais vantajosa pela administração pública, de tal maneira que possa ser garantido todos os princípios contidos na Lei 8666. Critérios objetivos de julgamento. Lembram dos tipos de licitação? Quem atendeu a esses critérios objetivos de julgamento, quem estava lá no topo do ranking, foi a empresa escolhida. Então, primeiro momento, o princípio do fim, digamos assim, é a gente escolher a proposta mais vantajosa com base no julgamento objetivo. Isso vai ser feito pela comissão de licitação. Próximo passo do encerramento de um procedimento licitatório é a homologação. Homologação do resultado. É bom que isso fique bem claro. Quem é homologado não é o objeto. Quem é homologado é o resultado da licitação. Imagina lá uma luta de MMA, que foi até o final, né? Ninguém derrubou ninguém. Essa luta, esses competidores vão sofrer um julgamento dos árbitros, né? Onde eles vão lá determinar o vencedor com base numa pontuação, com base no rendimento deles ao longo da luta. Mas enquanto lá o narrador não pega aquela ficha e lê e levanta o braço do vencedor, até então não existe vencedor. Existe um julgamento, existe lá uma orientação para o vencedor, uma pontuação que determina o vencedor, mas enquanto esse resultado não é homologado, enquanto esse resultado não é publicado, enquanto não há publicidade desse resultado, não temos um vencedor. Então, o ato formal público que vai determinar o resultado de uma licitação chama-se homologação. É ver lá, publicado no Diário Oficial, quem venceu aquele procedimento. E, por fim, pessoal, o grande palavrão da noite, que é da noite ou do dia, depende do horário em que você estiver vendo esse vídeo, adjudicação. Se o resultado é homologado, o objeto da licitação ele é adjudicado. É a entrega do objeto para quem venceu a licitação. E aí esse cara que venceu a licitação, ele também recebe um apelido bem peculiar, chama-se adjudicatário. E esse adjudicatário, ele recebe o direito de estabelecer uma relação junto à administração pública, ele passa a ter o direito de ter a administração pública como cliente, porém ele também tem o dever de praticar exatamente o que ele prometeu na sua proposta. Ele não pode mudar a sua proposta. Da mesma forma, né, a administração pública, ela se reserva, né, ela não pode estabelecer nenhum outro tipo de contrato com aquele mesmo objeto com outro que não tenha sido o adjudicatário, aquele que venceu a licitação. Ok? Então, essa é a fase final do procedimento licitatório. Começa com o julgamento, que é a escolha da proposta mais vantajosa com base nos critérios objetivos, a homologação desse resultado, que é a publicidade disso, normalmente nos meios oficiais, e, por fim, o estabelecimento, a formalização da relação através de um contrato com a adjudicação do objeto. Ok, meus amigos? Bom, isso foi o nosso bate-papo de hoje sobre habilitação e fase final. Vou voltar aqui para mim, para eu me despedir de vocês. Espero que vocês tenham aí curtido esse conteúdo. Qualquer dúvida, bota lá um comentário. Estou à disposição de vocês. Tá bom? Um grande beijo. Fiquem todos com Deus. Estude em casa. Tá bom, pessoal? Um grande abraço.